Bom dia, terceiro ano, tudo bom? A aula nossa hoje vai ser sobre cilindro, né? Cilindro, como todo mundo conhece, uma latinha de óleo é um cilindro, certo? Um cilindro reto, né? Quem são os elementos que eu tenho em um cilindro, né? No cilindro, na latinha de óleo lá, eu tenho quem? A base da latinha de óleo, eu tenho a lateral da latinha de óleo, que é a geratriz, e a altura, certo? Então nós temos aqui um cilindro desenhado, certo? Esse cilindro aqui, eu tenho essa lateral aqui do cilindro, eu chamo de geratriz. Geratriz, essa lateral aqui, ó, eu chamo de geratriz. Geratriz. A altura desse cilindro está aqui, ó, desse raio até aqui eu tenho o H, que é a altura, e tem o centro até a minha extremidade, que é o raio. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a base, eu tenho a geratriz e eu tenho a altura, certo? E o raio nesse cilindro aí. Aí eu tenho diferenças de cilindro, né? Eu tenho o cilindro reto, que é o que eu falei para vocês, essa latinha de óleo, é um cilindro reto. Então o cilindro reto, o que eu vou ter lá? Eu vou ter o raio, que é do centro até a extremidade dessa circunferência, e vou ter o que? A altura, que a altura vai ser igual a geratriz, certo? A altura dessa latinha de óleo aqui, ó, ela é igual à minha geratriz. A geratriz dessa lateral aqui é igual à altura. Igual à altura. Já no cilindro oblíquo, essa latinha ela é torta, certo? Então eu tenho aqui, ó, a geratriz e a altura seria o quê? Disso aqui até o centro. Então a altura aqui, ó, eu formo aqui um teoreminha de Pitágoras, se eu quisesse, se eu não soubesse fazer, se eu não tivesse essa lateral, né, eu precisava saber. Então eu tenho a altura, que é o H, que a altura está aqui, e a geratriz está aqui. Então no cilindro oblíquo, a altura é menor que a geratriz é maior, certo? E eu tenho o cilindro equilátero, que no cilindro equilátero a altura é igual a 2 vezes o raio. Então se eu tenho um cilindro de raio igual a 4, a altura vai ser 8. Se eu tenho um cilindro de raio igual a 2, a altura vai ser 4. Que no cilindro equilátero é a mesma coisa que esse cilindro estivesse desenhado dentro de um cubo, né? Vamos pegar um cubo aqui com os 4 lados iguais, e aqui eu tenho, ó, um cilindro desenhado aqui nesse cubo aqui, certo? A minha geratriz aqui, ó, ela é 2 vezes o raio. Ele está desenhado, o cilindro ele é o quê? Um cubinho aqui. Dentro do cubo eu tenho aquela latinha desenhada pegando toda a extremidade desse cubo aí. Então por isso que eu tenho lá a altura igual a 2 vezes o raio. Logo, para eu calcular a área desse cilindro, para eu calcular a área do cilindro, eu tenho o que? A área da base. A base, como é uma circunferência, eu trabalho qual é a área da circunferência? πr ao quadrado. Então πr ao quadrado. Eu tenho a área lateral, ó, que a base está aqui, ó, base, e a área lateral, se eu planificar esse cilindro, se eu planificar essa lata de óleo, certo? Então eu tenho aqui a área lateral, 2πr vezes h, 2 vezes o πr vezes a altura, eu tenho a área lateral. Quem seria a área total? A área total seria 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então eu tenho lá 2 vezes a área da base mais a área lateral, ou 2πr ao quadrado vezes R mais H, certo? E além disso, eu tenho o que? O volume, né? O volume desse cilindro. O que é o volume? O volume é a área da base vezes H, certo? A área da base vezes a altura, eu tenho um volume. Vamos ver aí um exemplo para nós aí, para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Pegar aqui, ó. Exemplo, dado um cilindro reto, de altura H igual a 10 e raio, vou colocar 10 centímetros, e raio da base 4 centímetros, certo?
Calcule. Letra A, área da base. Letra B, área lateral. Letra C, área total. Letra D, o volume. Vamos desenhar esse cilindro primeiro, certo? Vamos desenhar ele aqui, ó. O cilindro ele é reto, ele está aqui, certo? Ele fala que o raio sai daqui aqui, o raio é igual a 4, a altura é igual a 10. Então, logo, área da base. Área da base, quem é a área da base? A base não é uma circunferência, então, πr ao quadrado, certo? Área da base, vou fazer até aqui embaixo, tá? Área da base é igual a πr ao quadrado. Área da base é igual a quem? Π vezes 4 ao quadrado. Área da base é igual a 16 π centímetros quadrados. 4 vezes 4, 16. Então a área da base aqui deu quanto? 16 π centímetros quadrados. Aí ele quer área lateral. Quem é a área lateral? A área lateral é 2 vezes o π, 2 vezes o π, vezes o raio, vezes o h, que é a altura, certo? Então eu tenho aqui, ó, 2 vezes o π, vezes o raio, que é 4, vezes o h, que é 10. 4 vezes 10, 40. 2 vezes 40, 80 π centímetros quadrados. Então a área lateral, 80 π centímetros quadrados, certo? E ele quer também área total. Área total é igual a quem? Área total são um total. Eu tenho aqui, ó, essa área de cima, essa área de baixo e a área lateral. Então, a área total eu tenho o quê? 2 vezes a área da base, certo? Mais a área lateral. A área total é igual. Quem é a área da base? Não é 16? Então, eu tenho lá 2 vezes 16 mais a área lateral, que é 80 π centímetros. Então, eu tenho aqui área total é igual a 2 vezes 16, 32. 32 π, né? Mais 80 π centímetros. Eu tenho aqui área total é igual a quem? 80, 90, 100, 112. 112 π centímetros quadrados. Então, a área total é igual a 112 π centímetros quadrados. E além disso, eu tenho o volume. Volume. Quem é o volume? Volume na área da base vezes a altura. Área da base vezes H. Certo? Volume é igual. Quem é a área da base? É 16 vezes o 10, que é a altura, é igual a 160 π centímetros cúbicos. O volume vai ser igual a 160 π centímetros cúbicos. Então aí eu obtive tudo o que eu precisava saber do meu cilindro, correto? Então acho que deu para entender um pouquinho, mas nas próximas aulas, quando nós estivermos trabalhando com cilindro, a gente vai fazer mais alguns exemplos para vocês terem noção, tá bom? Mas é isso que eu tenho para essa aula aí, tá bom? Até mais, até a próxima aula, um abraço!